Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o SUS. Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? O Repórter SUS desta semana vai tratar de um desafio de longa data, a eliminação de doenças negligenciadas. Essa é uma meta colocada pela Organização Mundial da Saúde, portanto, pelas nações que compõem a Organização Mundial da Saúde, a nossa OMS, para que países do mundo todo consigam eliminar diversas doenças e, na maior parte das vezes, essas doenças têm muita relação com o não desenvolvimento. Então, cada nação tem o seu desafio a cumprir. Hoje a gente vai tentar entender em que lugar o Brasil está nesse mapa e quais são os desafios que a gente vai conseguir cumprir e quais são os nossos grandes obstáculos até 2030. Onde o Brasil está na eliminação das doenças negligenciadas. Elas são causadas por um agente infeccioso, como um vírus, uma bactéria, e predominam em populações de baixa renda. Nesse grupo, a gente tem doença de Chagas, hanseníase, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis e HIV, e a filariose linfática, por exemplo, que a maior parte das pessoas deve conhecer como elefantíase. Tudo isso é desafio para o nosso país. Em fevereiro do ano passado, o Ministério da Saúde lançou o programa Brasil Saudável, com o objetivo de eliminar algumas dessas doenças. A elefantíase está nessa lista, temos a malária, a tracoma e também manter sob controle outras. Bom, nessa lista temos também a tuberculose, HIV e hanseníase, que são grandes desafios. Para detalhar tudo isso, os planos do nosso país para eliminação e controle dessas doenças, nós recebemos o Dr. Draulio Barreira, que é diretor do Departamento de HIV, AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde. É um prazer ter o senhor aqui com a gente, Dr. Draulio. Muito obrigada pela presença. Olá, Nara. O prazer é meu. Eu acho que a comunicação faz parte do programa de eliminação de doenças. Então, para mim, além de ser um prazer, eu trabalho também esse componente da comunicação. Muito bom. Legal, e a gente tem a intenção aqui no Repórter SUS, no Brasil de Fato, de falar um pouco mais ao longo desse ano sobre as doenças negligenciadas, e eu explico para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes o motivo. A gente tem só 5 anos para chegar até a data final de cumprimento dessa meta, e esse assunto, que já era assunto de foco essencial na área da saúde, passa a ser um assunto emergencial para esses próximos 5 anos, e isso não é só no Brasil, não. Então é por isso que a gente vai passar a tratar mais desse tema, e é por isso que hoje a gente está abrindo essa cobertura aqui no Repórter SUS com a presença do Dr. Draulio. Bom, o último relatório do Ministério da Saúde sobre doenças negligenciadas informa que houve um aumento expressivo da população vulnerável a essas doenças aqui no Brasil. Se em 2015 7% da população estava exposta, em 2020 esse índice saltou para 13%. Esse aumento ocorreu especialmente nas regiões norte, na região norte, né, onde mais da metade da população está vulnerável, e também na região nordeste, onde o índice alcança 22%. Doutor Draulio, quais são as motivações desse aumento? Como em outras áreas da saúde, instabilidades políticas, sociais e econômicas podem estar nessa conta? Não, sem dúvida, Nara. Eu vou dar um passinho atrás só para fazer uma pequena correção, porque Por é favor. importante para dar dimensão desse programa. Você falou que no ano passado, exatamente há um ano, foi no dia 6 de fevereiro, o Ministério da Saúde lançou o programa Brasil Saudável. A rigor, não foi o Ministério da Saúde, foi o presidente Lula. Tá? Esse é um programa de governo que envolve 14 ministérios, coordenado pelo Ministério da Saúde. Tá? Mas ele envolve todos os ministérios de cunho social e alguns também que não são evidentemente sociais, mas que tenham contribuição, podem ter uma contribuição na eliminação das doenças. Como você falou no começo, esse é um compromisso do governo brasileiro e de 194 países com as Nações Unidas, né, que faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, firmado em 2015, com metas para 2030.
chamada Agenda 2030, né? E isso envolve todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, os 17 originais e mais um que o Brasil propôs e está em fase de incorporação, que é o da equidade racial, o 18º, também aborda essas questões de determinação social. E a pergunta que você fez, objetivamente, ela é completamente relacionada às questões políticas, sociais, econômicas, né? Nada a ver com questões meramente biomédicas. A gente teve uma piora do cenário epidemiológico de quase todas essas doenças determinadas socialmente nos últimos anos, né? A tuberculose vinha numa curva descendente já há mais de uma década, mais 15 anos que ela vinha decrescendo, chegou em 2015 a sua menor mortalidade, a menor incidência, e de lá para cá só subiu, né? E hoje a gente chegou a ter uma incidência de tuberculose de 24 casos para 100 mil, hoje a gente tem 38, um aumento aí de quase 50%. Isso, a tuberculose é muito simbólica, porque ela é um marcador muito importante das doenças de determinação social, mas não é a única. Então, como você falou, essa agenda de eliminação, a agenda das Nações Unidas, inspirou o programa, que tem como meta rigorosamente que tem como objetivo rigorosamente uma meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a meta 3.3, que diz, até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, doenças tropicais negligenciadas, combater a hepatite, as doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. Cada país tem as suas doenças prevalentes. Então, por exemplo, a Organização Pan-Americana de Saúde fez um plano para eliminar 30 doenças. A maioria dessas doenças nós já não temos, que são doenças realmente da pobreza, das condições mais precárias de vida, né? E da dificuldade de acesso. Eu não diria nem acesso à saúde, acesso aos direitos básicos, direitos humanos, de educação, moradia, transporte, alimentação, etc. Então, o Brasil foi analisar quais dessas doenças estariam aí nessa meta 3.3 e constatamos que a gente tinha 11 doenças passíveis de eliminação até 2030 e, portanto, essas 11 doenças e 5 infecções que não são doenças propriamente, mas vírus, bactérias, como você falou, que podem ser transmitidos de mãe para filho, seja na gestação, no parto ou na amamentação, e resolvemos eliminar as 11 doenças e as 5 infecções até 2030. É importante que se diga que várias dessas doenças, 7 delas, não existem mais no hemisfério norte, não existem em países ricos, só existem em países pobres ou em desenvolvimento, que é o nosso caso. Então, sendo a 8ª, 9ª economia, essa coisa varia ano a ano, mas estando aí entre as 10 maiores economias do mundo, é inadmissível que o Brasil ainda tenha doenças da pobreza, né? E por isso nós nos motivamos a apresentar essa proposta, que foi encampada pelo presidente Lula, que assinou esse decreto criando o programa exatamente há um ano atrás. Perfeitamente. Essa ponderação que o Dr. Draulio traz sobre o fato de o Brasil Saudável ser um programa de governo e não do Ministério da Saúde, ela é importantíssima e eu agradeço imensamente a correção, Dr. Draulio, porque ela coloca o programa no lugar que ele está e que ele deveria estar. Deixa explícito para quem está nos ouvindo que um desafio desse tamanho não pode estar só na área da saúde, ele tem que ser um compromisso governamental e social também. E eu queria falar um pouquinho mais sobre o que o programa alcançou nesse um ano, né? A gente está, desde a semana passada, em comemoração desse um ano de programa, né? Brasil Saudável. Quais foram as principais ações realizadas e onde a gente já pode enxergar um avanço positivo para o nosso país, doutor? Ótima pergunta, maior prazer em responder, porque, primeiro, para contextualizar, quando o programa foi lançado,
e essa é uma regra básica na gestão, nenhum programa, nenhum decreto, ao ser assinado, já vem com orçamento. O orçamento é sempre planejado no ano anterior para o ano seguinte. Estamos agora ainda, já em fevereiro, sem o orçamento votado pelo Congresso Nacional para o ano 2025. Mas no ano de 2024, quando foi criado o programa, obviamente não havia orçamento, porque não havia programação em 2023. Então, agora, a gente aguarda a aprovação da lei orçamentária para que nós tenhamos o orçamento prometido no ano passado. Esse é um aspecto importante. Como a gente não tinha orçamento para o ano de 2024, desculpe, o que nós fizemos? Organizamos a articulação política entre os 14 ministérios, realizamos o planejamento. O planejamento foi extremamente complexo. Você imagina o planejamento que envolve 14 ministérios, movimentos sociais, academia, muitas organizações internacionais, instituições como o Fiocruz, como o OPAS, UNAIDS, alguns bancos de fomento, Banco Mundial, BID, todos esses atores participaram do planejamento. O planejamento se encerrou, o planejamento central, federal, ele se encerrou em setembro do ano passado, nas vésperas das eleições municipais. Obviamente, como essas ações serão realizadas, estão começando a ser realizadas nos municípios, a gente não poderia pactuar com os gestores num processo eleitoral, sem a gente saber quem seria ainda eleito, quem seria reeleito, enfim, não tínhamos essa clareza. Esperamos o começo do ano para já termos definido o quadro da gestão municipal e a gente poder pactuar com os respectivos prefeitos e secretários de saúde dos 175 municípios objeto do programa. Bom, como o ano começa de forma lenta ainda, com os prefeitos organizando suas equipes e tal, demos um período aí de um mês para procurá-los e começar o planejamento local. Começamos, efetivamente, segunda-feira, dia 2 de fevereiro, em Roraima, fazendo o planejamento do estado de Roraima e seus 6 municípios. Agora a gente realmente começa a deslanchar o programa nos territórios. Você perguntou do que a gente poderia falar deste primeiro ano. Então, além das questões operacionais internas, né, como eu já me referi ao planejamento, à articulação intersetorial, a articulação com o movimento social, academia, etc., nós já conseguimos, no primeiro ano, a eliminação da primeira doença em solo brasileiro, que você citou ela no começo da sua introdução, a filariose linfática, conhecida como elefantíase. Todos esses processos de eliminação levam muitos anos, né? A gente tem 6 anos agora, até 2030, considerando que estamos começando 2025, para concluir o processo de eliminação, mas muitas delas já vêm desde sempre, há 50 anos no processo, que até hoje não se concluiu. Então, a gente conseguiu concluir, por meio da investigação e da confirmação, de que não há mais transmissão da filariose linfática, da elefantíase, no Brasil. O último caso relatado data de 2017, mas não basta você dizer, olha, não temos mais caso. Temos que provar. E aí a gente começou esse processo, que é complexo, de comprovação de que não há mais casos. Então, a gente submete um dossiê à Organização Pan-Americana de Saúde, à Organização Mundial da Saúde, provando que a gente não tem mais a transmissão da doença. E tivemos a certificação da eliminação da filariose linfática no ano de 2024. Para o ano de 2025, a gente já tem a perspectiva, a expectativa de mais 2 doenças serem eliminadas. O tracoma está também numa fase. Tracoma é uma cegueira ocasionada pela clamídia, que também é
um agente de doença sexualmente transmissível, mas não é o caso. Essa forma da doença ela é ocular e se dá por meio de águas contaminadas, e a gente só tem essa doença no norte e no território Yanomami. Por isso começamos com Roraima, que reúne a maior parte dos territórios indígenas Yanomami, e um município apenas do Amazonas tem outro território Yanomami. Então, a gente vai focar na questão do território Yanomami para eliminar o tracoma ainda esse ano. Temos também uma infecção que será concluída, a transmissão será eliminada, que é a transmissão vertical do HIV, ou seja, de mãe para filho. Aqui é muito importante dizer para os ouvintes que eliminação é um conceito que tanto pode ser de não ter mais nenhuma transmissão, zero, que é o caso da filariose linfática, que não tem mais no Brasil nenhum caso novo, e tem outra eliminação, que é o atingimento de metas pactuadas com a OMS. Então, vou dar exemplos aqui para vocês, para entenderem isso. O Brasil é um país livre do sarampo, o Brasil é um país livre da poliomielite, mas, eventualmente, pode haver a reintrodução de um caso de sarampo. A gente teve, no governo passado, o Brasil perdeu o título de país livre do sarampo. Nessa gestão, já voltamos a ser o país livre do sarampo novamente. O que eu quero dizer com isso é que é considerado eliminação também quando você atinge um patamar que aquela doença não é mais considerada como um problema de saúde pública. Então, o que a gente quer com algumas dessas doenças, como a AIDS, tuberculose, hanseníase e hepatites, não é zerar. Querer a gente quer, claro, mas não é factível a gente falar em zerar, de não ter mais transmissão. Isso vai levar muito tempo ainda no mundo todo. O que a gente quer é, como os países ricos já atingiram, eliminar com problema de saúde pública. O que é isso? Atingir as metas que foram pactuadas com a OMS. E esse ano a gente já atingiu, inclusive, a meta da transição vertical do HIV, mas agora estamos naquele processo, como eu me referi para a filariose, de certificação. A gente tem que provar que a transmissão vertical do HIV está dentro do limite pactuado com a OMS. Então, essa será a terceira entrega em termos de eliminação. Para o ano que vem, a gente espera também eliminar a oncocercose, que é chamada também de cegueira dos rios, que é outra, assim como o tracoma afeta os olhos e leva à cegueira. 500 mil pessoas por ano ficam cegas no mundo todo por causa da oncocercose, e nós esperamos já também eliminar no ano que vem. Assim como temos perspectiva de atingir a eliminação das hepatites B e C. Isso vai ser um pouco mais complexo, estamos ainda fazendo estudos, mas a gente avalia que é possível. Então, assim, nos próximos poucos anos, antes de 2030, a gente pretende ter, a filariose já eliminada, tracoma provavelmente eliminado esse ano, a transição vertical do HIV, com certeza esse ano. No ano que vem, tracoma, oncocercose, tracoma esse ano. E nos próximos poucos anos, a transmissão da hepatite B e C, assim como a transmissão vertical da hepatite B. Agora, doutor Draulio, há doenças que estão nessa lista e que são ainda um problemão para o Brasil. Não tem outra palavra para a gente usar, né? Recentemente, um artigo de pesquisadores da Fiocruz Bahia foi publicado internacionalmente na revista The Lancet e informa que o Brasil não vai conseguir cumprir a meta da tuberculose, por exemplo, e isso por diversos fatores, né? Um deles, o aumento da incidência da doença na população carcerária, entre pacientes que vivem com HIV e diabetes também. A própria pandemia trouxe uma consequência maior no tratamento, no acesso ao tratamento, a pandemia da Covid-19, e a gente tem também aí esses anos de desfinanciamento e de falta de atenção a políticas públicas. Reverter esse cenário, segundo esse artigo, inclusive, é quase como que operar um milagre até 2030, claro, para a gente cumprir essa meta. Não estamos dizendo que é
impossível, porque impossível não é. Mas até 2030, a gente realmente tem uma corrida contra o tempo. E isso envolve, obviamente, muito o Sistema Único de Saúde, o acesso das pessoas ao tratamento. Como é que o Ministério da Saúde e o governo federal pensam em resolver essas questões, esses problemas que a gente sabe que a gente não vai conseguir cumprir a meta, mas que a gente sabe que a gente precisa começar a diminuir para conseguir ter um cenário mais positivo, mesmo que não seja o cenário de eliminação da doença, doutor Draulio? Olha, você pegou novamente um excelente exemplo. Eu não costumo falar, até para não desestimular as pessoas, mas que dessas 11 doenças, 3 provavelmente nós não conseguiríamos atingir a eliminação. Tá? Não por coincidência, são as 3 mais antigas e as 3 mais fortemente ligadas aos determinantes sociais, que são a tuberculose, como você citou, a hanseníase e a sífilis. A hanseníase e a tuberculose têm registro de milhares de anos. Tá? Nos sarcófagos do Egito, 2.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos, já havia registro de tuberculose óssea, por exemplo. Então, é uma doença muito antiga, muito antiga. A hanseníase também está cheio de citações bíblicas, a hanseníase, a sífilis também. E por que essas doenças que são tão antigas, que têm diagnóstico, tratamento, que curam, não são doenças como a AIDS ou hepatite B, que não tem cura ainda, são doenças que têm uma cura altíssima, perto de 100% quando realizadas corretamente. No caso da tuberculose, tem até vacina, tem a BCG, que toda criança brasileira recebe ao nascer, no dia que nasce. Por que, então, a gente não consegue acabar? Justamente porque são doenças que são determinadas pela pobreza. Então, é raro, é óbvio que tem, mas é raro dessas doenças se darem em classes sociais mais abastadas, em pessoas de maior nível de escolaridade, porque realmente é uma doença, a tuberculose e as outras, a hanseníase e sífilis, muito associadas à pobreza, às condições de total falta de acesso às coisas mais básicas da existência. Então, a sua pergunta, como encarar, como minimizar esse problema, uma vez que ele não se resolve do ponto de vista biomédico? É exatamente esse o propósito do programa, né? E aí vou dar alguns exemplos específicos em relação à tuberculose. A tuberculose, como você também citou, ela tem incidências 50 vezes maiores nos presídios do que na população geral. Da mesma maneira, entre a população em situação de rua. Da mesma maneira, não 50 vezes, mas 5 vezes, 3 vezes, dependendo da etnia, maior em população indígena. Então, a gente vai centrar fogo, já temos articulado ações com o Ministério da Justiça para trabalhar nos presídios, com o Ministério, o MDS, Desenvolvimento Social, para trabalhar também a questão da população em situação de rua. Temos trabalhado com o Ministério dos Povos Indígenas para trabalhar, obviamente, com os povos indígenas, e outros que têm a ver com as questões da determinação social. Por exemplo, o Ministério das Cidades coordena o programa Minha Casa Minha Vida. Então, foi definido, não sei se janeiro ou esse mês de fevereiro, que a população em situação de rua vai ter prioridade no acesso à Minha Casa Minha Vida, a moradia. Nós estamos discutindo com eles agora para priorizarmos, dentre os moradores de rua, aqueles mais vulneráveis, que têm doenças que têm tratamento longo, que é o caso da tuberculose, da hanseníase, da AIDS e da hepatite, só. As outras são todas de tratamento ou dose única, ou 2 dias, 3 dias, tratamentos muito, muito curtos. Então, para aquelas pessoas que têm essas doenças, principalmente a tuberculose, a gente quer que eles tenham prioridade no acesso à moradia, porque é impossível você tratar alguém na rua sem você saber onde ela está no dia seguinte, e é um tratamento que leva no mínimo 6 meses. É a mesma coisa para a hanseníase, também no mínimo 6 meses, e no caso da hepatite B e da HIV, a vida toda. Então, a gente está, na verdade, o programa preconiza isso,
articulando programas sociais, né, sinérgicos, para melhorar as condições de vida dessas pessoas e assim a gente conseguir, se não eliminar, mas reduzir drasticamente essas doenças. Então, eu falei dos presídios, a gente está organizando, junto com o Ministério da Justiça, grandes campanhas de diagnóstico dentro dos presídios, fazendo tanto a porta de entrada quanto a porta de saída, na hora dos egressos, voltarem à sociedade, entrarem e serem testados para todas essas doenças, tratados, e no momento da saída, a mesma coisa. Estamos agora com apresentamos agora um programa para eles, do Ministério da Justiça, de trabalhar a transição vertical nos presídios femininos, para que nenhuma mulher privada da liberdade tenha um parto no presídio que transmita algumas dessas infecções. Dentre a população indígena, estamos trabalhando também com tanto o Ministério dos Povos Indígenas quanto a nossa Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, para que a gente consiga efetivamente prover acesso a essas pessoas. Então, assim, são muitas frentes, eu estou citando aqui alguns exemplos mais importantes, porque população privada de liberdade, como você falou, população em situação de rua, população indígena e pessoas vivendo com HIV são as mais afetadas pela tuberculose. Então, a gente está priorizando esses chamados hotspots para que a gente consiga, se não eliminar, como eu disse, reduzir drasticamente a tuberculose e outras doenças. Olha, doutor Draulio, para cada uma dessas ações que o senhor cita aqui, a gente quer estar próximo para poder colocar para a nossa população que isso está acontecendo, porque é muito importante, principalmente depois dos anos que a gente viveu recentemente no Brasil, de desmonte não só de políticas, mas até de dados, de informações. Exatamente. Que a gente tenha isso à mesa e que a nossa população saiba que tipo de empenho o Brasil está fazendo para conseguir cumprir essas metas para 2030, mesmo que elas não sejam totalmente alcançáveis. Não é porque não dá para alcançar que a gente vai desistir dessa caminhada. E Exatamente. Queria muito agradecer ao senhor pela aula, pela presença aqui, agradecer ao Ministério da Saúde e a Diretoria de Departamento de HIV, AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis, por essa presença. Obrigada mesmo. Acho que foi uma excelente inauguração do assunto aqui no nosso Repórter SUS. Não, eu agradeço, Nara, e me coloco, assim como toda a equipe, à disposição. Eu talvez tenha falado inicialmente, mas a comunicação é um dos 5 eixos, né, uma das 5 diretrizes do programa. O primeiro é de enfrentamento da fome, da pobreza, redução das vulnerabilidades. A segunda é a questão da proteção social, ampliação de direitos humanos a grupos mais vulneráveis. O terceiro é a comunicação, né, para que você não pode resolver um problema que seja desconhecido, que as pessoas não tenham conhecimento da existência, você não vai diagnosticar uma coisa que você não imagina que exista. O quarto é a antítese do que nós tivemos no governo passado, que é o incentivo à ciência, tecnologia e inovação, que é preciso melhores tratamentos, melhores diagnósticos, novas vacinas. E, por fim, uma questão ampla, essencialmente social, que é a questão do saneamento básico e ambiental, que, por si só, seria suficiente para eliminar algumas dessas doenças, como as transmitidas pela água. Então, estamos sempre à disposição. Vamos convidá-los também para o acompanhamento dessas ações, né? Enfim, por meio dessas parcerias também com vocês, da comunicação, que a gente espera alcançar nossos objetivos. É isso, e você que está nos ouvindo, você notou a quantidade de ministérios e órgãos do governo que o Dr. Draulio cita durante a nossa entrevista? É disso que a gente está falando quando a gente fala de Sistema Único de Saúde. Tem que ser integrado e tem que ser todo mundo trabalhando junto, inclusive a população. Então, se você conhece alguém que sofre de algumas dessas doenças que a gente citou aqui e não está sendo acompanhado ou acompanhada no Sistema Único de Saúde, ajude essa pessoa a procurar um médico. Procure o médico. O Sistema Único de Saúde está aí para ser usado. E quanto mais a gente usa, mais ele se fortalece. Porque ele também se fortalece da nossa presença, enfim, da participação social e popular.
Obrigada também aos nossos ouvintes e os nossos ouvintes que acompanharam mais essa edição do Repórter SUS, que é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz. Para saber mais, acesse brasildefato.com.br e é psjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato, de Letícia Holanda. Até semana que vem.